Numa época em que a maior parte dos adultos tinha atingido a maturidade, ninguém pensava em encontrar as soluções para os problemas do mundo. As exceções eram os grandes intelectuais e os loucos, que confundiam o mundo com um conjunto de fantasmas que habitavam nas suas cabeças. Hoje o mundo está povoado de loucos que se imaginam intelectuais. Com a ascensão do movimento antimanicomial, nós acabamos por viver numa espécie de sanatório a céu aberto. Pois bem, felizmente para alguns, infelizmente para outros, sejam muito bem-vindos ao sanatório. Versão brasileira, Herbert Richards. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria elegeste 3 hierarquias de anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo, vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai vós derramar sobre as trevas da minha inteligência o raio da vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça da vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Amém. Olá, senhores. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio. A gente já inicia aqui roubando a fala do professor Olavo, pedindo a Deus que ele não permita que a gente cometa nenhum tipo de injustiça aqui com ninguém. Dito isto, vamos lá. Antes de entrarmos no assunto deste episódio, que será a continuação obviamente, do anterior, vamos tratar dessa questão do ocultismo no meio hollywoodiano. Mas eu acho que é interessante a gente fazer algumas considerações sobre o que tem sido feito até o momento, qual que é a proposta lá do esboço de sanidade, que inclusive se você ainda não conhece, estará o link na descrição para você conhecer. E qual que é a proposta deste projeto que o Hernani nos convidou para fazer aqui. Desde o início a gente deixou claro, mas é importante tornar a falar sobre isso, que isso seria uma introdução. Porque o YouTube não foi feito, a maneira como o YouTube se apresenta, ele deixa bem claro que isso não é feito para o aprofundamento. Se você quiser se aprofundar, se você discorda disso, não, mas o problema é seu, entendeu? Isso daqui que a gente está fazendo, deixar claro, não é para você se aprofundar. Se você quiser se aprofundar, vá nas fontes primárias, sente a bunda na cadeira, procure professores que estudam isso há anos, leia as fontes primárias, falando de novo, leia as fontes primárias, porque apenas ficar ouvindo opiniões de terceiros, porque esse é o mal dos podcasts, né? Você não tem poder de ação na conversa, você não consegue interagir. Vamos supor que você está vendo aula de um professor, geralmente você não consegue interagir com o professor não está aberto a responder as perguntas do público, porque pense em canais que têm milhares, centenas de milhares, milhões de inscritos, e os vídeos têm mais de 1000 comentários, ele não consegue fazer uma filtragem das boas perguntas e responder essas boas perguntas, né? E isso é possível num curso. E isso daqui não é um curso, é uma introdução tentando dar uma certa clarevidência de alguns assuntos que são meio obscuros nos dias de hoje. Então, a ideia é usar o pouco público que a gente tem, que acaba sendo fisgado por ideologias modernas, por falsas religiões, e podem acabar indo pro inferno, literalmente, por causa deste tipo de pensamento. Tá.
A gente já colocou qual que é a nossa proposta aqui. Então, se você vem até o vídeo esperando outras coisas, esperando que eu vá mudar a sua vida, sinto muito, cara. Você está no lugar errado e não adianta você chorar nos comentários falando que esperava mais ou algo do gênero. Eu não posso corresponder às suas expectativas sádicas, entendeu? Eu não vou mudar a sua vida. Você não, isso aqui não é coisa de coach, cara. Que a gente tenta ajudar pessoas que já estão no caminho, certo? Tudo bem. Depois, se quiser falar alguma coisa nesse sentido, a gente fala antes de iniciar, dando continuidade. O que a gente tem, certo? Sobre a validade do que a gente está fazendo aqui. É válido porque já se demonstrou, a gente já faz isso há muitos anos, a gente tem um grupo de amigos aí que inclusive surgiu em 2017, um pouquinho antes da onda bolsonarista até, e temos contato com algumas pessoas deste grupo vamos colocar assim, grupo de estudos, na falta de outro termo melhor, e nós temos contato com essas pessoas até hoje. Então isso tem frutos, e essas pessoas estão muito melhores do que quando nós começamos, porque era uma ajuda mútua, né? Não era um negócio unilateral, todo mundo contribuía para a melhoria. Então isso tem bons frutos. Obviamente que também, tendo essa experiência desde 2017, a gente sabe que certas coisas não funcionam. Por exemplo, quando o público começa a crescer demais. Inclusive, alguns falam que esse foi um dos erros do professor Olavo, foi expandir muito o COF, porque entrou muita gente mal intencionada e muita gente que queria se tornar intelectual antes de ter uma educação moral, antes de se preocupar em se tornar uma pessoa melhor, que é basicamente o que é a vida intelectual. Isso é algo que Hugo de São Vítor, Aristóteles, Platão, Luiz Lavelle, todos esses defendiam a mesma tese de que quando você olha para si e para dentro, você não se esvazia, o seu campo de visão cada vez aumenta mais. Né? Então, se o autoconhecimento te permite entender melhor o mundo que o cerca e você também começa a conseguir diagnosticar com mais facilidade as suas misérias. E o que estava acontecendo é que todos tomados pela soberba quiseram, com pouco tempo de estudo, já refutar o professor Olavo, né? Inclusive sendo até ingrato, e vocês sabem muito bem aí de várias pérolas aí que se viraram contra o professor. Você não precisa concordar, entende? Mas teve pessoas que chegaram ao ponto de fazer chacota, até mesmo na morte, do professor Olavo, e foram alunos dele. Certo. Então isso tem certo valor, mas é preciso tomar cuidado com o que nós estamos fazendo aqui, porque pode acabar muito mal e nós temos que ter a consciência de que estamos falando para muitas pessoas e que às vezes o que a gente fala para essas pessoas que estão nos ouvindo aqui, tem pessoas que vão levar isso muito a sério e levar como dogma. E não é isso que é para você fazer, você tem que ponderar as coisas. Vocês têm que ponderar as coisas, vocês têm inteligência suficiente para isso. Por isso que é necessário fazer aquela espécie de suspensão de juízo por um tempo. E refletir muito sobre o que está sendo dito. E não tomar uma decisão. Se o cara, né, a moçoila lá que falou pro pessoal, não compre uma casa que isso é burrice. É melhor você alugar. E aí você vai cair na dela, sendo que você tem condição para comprar, mas você que tem que refletir. Não é porque o cidadão entende muito da coisa, só o fato de ele ditar o que acontece na sua vida, isso já é demoníaco por si. É o demônio que manda você fazer as coisas. Você tem que ter liberdade de escolha para, com a sua capacidade de discernimento, escolher o melhor. O melhor. Se você estudar e buscar o autoconhecimento, conhecimento de si, como diz Luiz Lavelle, você vai ter maior capacidade de diagnosticar, fazer um relato sincero da realidade. Beleza. Prosseguindo. Fazer a suspensão de juízo é uma coisa necessária para todos nós. Algumas pessoas deviam fazer o silêncio eterno, o voto de silêncio eterno, nunca abrir a boca, tipo o Felipe Neto. A humanidade ficaria muito melhor se ele optasse por isso. Mas como a maioria não faz isso, então pelo menos a suspensão de juízo
provisória, que era o que o Olavo falava, que era para se abster de opinião durante um bom tempo, ficar calado só estudando. Quando eu dizia com o Cacique nos bastidores, que a gente tem um problema de achar que a gente sempre pensa com a nossa inteligência. Ou seja, a gente acha que sempre é a melhor parte nossa que está raciocinando e dando uma sugestão para aquele momento. O fato das pessoas não ficarem em silêncio, se autoconhecerem, ela não sabe o que, que é o que, que é a parte boa dela e a ruim, o que, que é o bom e o pior, o que, que é a boa, mas o que, que é. Olha, eu tive uma ideia aqui, mas eu acho que eu posso mais, então vou ficar quietinho por mais um tempo. Vocês podem achar que isso daqui é simples e que eu tô falando baboseira, mas a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas não faz isso. E a maioria das pessoas não aceitam que não fazem isso, então nunca vão fazer, né? Já conversei também com o Cacique outras vezes sobre esses levianos aí que ficam articulando comentários em vídeos do YouTube e até em conversas, né? Quantas vezes você conversou com um cidadão e antes de você terminar a sua fala, o cara já tá articulando, você percebe que ele já tá fazendo caras e bocas e articulando uma contra-argumentação ali. E nos comentários do YouTube é a mesma coisa, 5 minutos de vídeo e o cara já tá argumentando nos comentários. Agora vocês entendem por que as pessoas não fazem suspensão de juízo e elas acham que sempre a inteligência dela, sempre a melhor parte dela que está fazendo colocando aquelas coisas, aquelas ideias na cabeça dele, produzindo pensamentos. Sendo que, quando você não deixa a pessoa argumentar, encerrar o argumento dela, formar a linha de raciocínio, os seus argumentos que você vai usar contra, provavelmente ela já demonstraria que você está errado já mais adiante, mas você não permitiu que isso acontecesse. E aí entra uma outra questão. A crença de que esses pequenos círculos sociais, incluindo o nosso aqui, o nosso grupo de pessoas, que a gente fala por toda a humanidade. A gente não fala por toda a humanidade. A gente tenta fazer um relato sincero da realidade, mas é passivo de erro. Por isso que é necessário fazer a suspensão de juízo e por isso que é necessário você buscar outros referenciais. Se você não conhece nenhum sábio em vida, procure os sábios mortos em livros. Provavelmente uma questão que você tem, que um youtuber está tratando ali, provavelmente isso já foi respondido há muitos anos atrás. Mas você é preguiçoso e você não foi atrás para saber das respostas. Nossa, o cristianismo ortodoxo é muito melhor que o catolicismo tal. Você sabe que é feito de uma ruptura da Igreja Católica, né? A Igreja Ortodoxa. Como você sabe que aquele simbolismo não está presente na Igreja Católica? Você acha que não está porque você não vê aquilo na sua paróquia. E você acha que a sua paróquia, ou as 2, 3 paróquias que você frequenta, os 2, 3 padres que você fala que é herético, eles representam todo o catolicismo. Porque você reduz toda a realidade humana à sua experiência. Só para parecer mais inteligente ou achar que você entende das coisas do mundo mais do que as outras. Mas, dito isto, Cacique, alguma consideração podemos entrar na temática de hoje? Eu só diria pra reter o que é bom. É apenas isso. Conselho bíblico, né? Nada melhor que isso. Só isso. É isso, meus amigos. Cacique, Anton LaVey. O que esse cara fez? Tá. A parada é mais ou menos eu perguntar o que foi que ele não fez. Porque a história dele, né, é um pouco nebulosa. Porque você tem aquela dúvida se ele foi realmente o cara cooptado pela CIA para fazer um projeto de manipulação mental e PayPal, ou se ele era realmente só um charlatão que falsificou a própria biografia para parecer um místico satânico vindo da Romênia e tudo mais. Agora, uma coisa não dá para negar, que é o fato de que ele teve envolvimento com o meio artístico de Hollywood ao longo de toda a carreira dele. Um exemplo é, quem quem foi o olheiro, né, a encontrar Marilyn Monroe foi ele. Ele achou ela no bar. Quem influenciou diretamente a James Mayfield foi ele também. E aí, a partir dessas duas mulheres, você tem o arquétipo de tudo aquilo que vai ser
utilizado ao longo de todas essas décadas como a mulher ingênua, sensual, a dama perfeita, um modelo de beleza, sex symbol e tudo mais. Tudo começa ali, com a influência deles em cima delas, entendeu? E aí eu fico nessa dúvida, porque a coincidência dos acontecimentos, né, dele encontrar ela no bar e tudo mais, né, com que ela era morena e o nome dela não era Marilyn Monroe, era Norma Jean Mortensen, né? E dali ela poder alçar uma vida de artista. Quando ela morre, ele vai no velório dela. Aí depois ele casa com a Jane. E aí vira um dos casais mais famosos que tiveram, porque o cara era o satanista que tava abalando a cultura americana na época e tudo mais. Tá, gera essa coisa, essa dúvida de pensar, porra, qual a chance de isso ser só charlatanismo, de ter algo por trás? Porque ao mesmo tempo em que ele conseguia influenciar e fazer esse tipo de coisa, por outro lado, as pessoas que investigavam a fundo o culto dele, via que, tipo, não tinha nada demais além de querer ganhar dinheiro e alçar fama, entendeu? Você não tinha uma grande rede de abuso e filia infantil envolvendo o Lavrenti. Ele era um charlatão, entendeu? E aí, até todas as histórias de como ele invocou o diabo, todas essas coisas assim, isso aí era boato da época. Só que, é aquela coisa que a gente conversou uma vez, né? Quando você olha todo o cenário, toda a maneira como ele tirava as fotos, como ele conduzia certos rituais, ainda que o capeta não aparecesse ali, ainda que tudo aquilo ali fosse apenas alegoria, você provavelmente tinha, assim, ali a manipulação da vontade. Com certeza. Quando ele bota a mulher pelada assim em cima da cama e joga uma jiboia em cima dela, naquele altar, porra, é simbólico demais, entendeu? E aí, cara, é interessante, pelo menos me chama a atenção, porque, tendo em vista, né, que a CIA foi umas instituições, um dos órgãos que se interessou demais por Hollywood, todo arquétipo precisa de um princípio, né, uma forma original, algo de onde ele vai surgir. E a Marilyn Monroe se torna esse arquétipo da mulher que vai para a mídia ser completamente sensualizada. E é engraçado porque ela bate completamente com todo aquele sistema de reprogramação mental em que você vai pegar uma jovem, você vai tirar ela do seio da família e você vai transformar ela na sua, não sei se existe palavra melhor para prostituta, mas quase como se fosse uma prostituta a serviço do Estado, entendeu? A serviço de organizações e tudo mais. E toda a trajetória dela acaba batendo com isso. Ela nunca teve uma família de fato. Ela sempre passou por lares adotivos, então, desde os 11 anos, toda a tutela dela já estava sob a guarda do Estado, entendeu? Ela ia mudando de casa para casa, assim. E aí, em todos esses lares por quem ela acabava indo morar, indo passar por lá, ela sofria algum problema. E esses problemas que ela sofria envolviam geralmente abuso sexual. E esses abusos vinham de amigos da mãe, vizinhos que moravam por lá, e ela sempre vai relatando essas coisas para as pessoas que estavam ao redor dela, e todo mundo, tipo, sempre naquela vibe de nunca levar ela de fato a sério. Por quê? Porque uma das partes do projeto de você destruir a psique de um jovem desse jeito é você desacreditar daquilo que está acontecendo para que os abusos se perpetuem. E aí, durante esses abusos, toda essa persona sexual que vai surgir na Marilyn Monroe anos depois é construída a partir daí. Então, se ela fizesse tal coisa é, lá nos seus 11, 12 anos de idade, ou o vizinho que estava lá para abusar dela, ela era recompensada com $1, com um chocolate, com um brinquedo, com uma coisa assim. Ela só fica calada. Isso várias e várias vezes. Até que ela conseguisse, né, um laço de confiança com os seus abusadores. E esse laço de confiança, ele vai mudar. Essa corda vai mudar.
o dono dessa corda deixa de ser aqueles abusadores que ela tinha ainda na adolescência e na infância, e passa a ser os caras que vão acompanhar ela na carreira dela de artista, né? E um, do, um dos caras que chama bastante atenção é o Lee Strasberg, que é um dos caras que vai ser o professor de atuação dela, quando ela começa a carreira dela de atriz. E é engraçado porque quando ela começa a estar sob a tutela do Lee Strasberg, ele simplesmente passa 75% de todas as posses dela para ele. E o que sobra não vai pro nome da Marilyn Monroe, vai pro psiquiatra dela, o cara que acompanhava as loucuras lá de perto, né? Que tem os melhores relatos de- do quanto essas confissões desses traumas dela sobre a infância, sobre a adolescência, de como ela era abusada, era ele que anotava tudo. E aí você vê que a Marilyn Monroe, ela não tinha autonomia nenhuma sobre a vida dela, nenhuma. E isso é muito semelhante à história da Britney. Lembra da Britney Spears? Em Sim. que, acho que, não sei se foi ano passado ou alguns meses atrás, que ela finalmente conseguiu a tutela dela mesma. Porque ela passou todos os anos da vida dela sendo tutelada pelo pai. Então toda a grana que ela arrecadava, tudo que estava no nome dela, ia pro pai. E a única coisa que ela recebia mensalmente, acho que eram US$ 7.500 ou coisa assim. E percebe, né? Que ambas exercem o mesmo papel. Ambas são escravas. Ambas estão a serviço dos seus tutores, né? Cedo ou tarde, elas acabariam quebrando. Só que antes delas quebrarem, elas chegarem ao seu fim trágico, que seria inevitável a morte, a Britney ainda tá viva, mas a Marilyn já foi pro saco. Elas Isso é, acabam, elas acabam criando, né? Toda a gama de futuros fetiches, futuras preferências que irão surgir. Exemplo, as pessoas pensam que, tipo, é muito natural aquela constante atração pela banquinha peituda. Mas, na verdade, não é. Isso é uma construção. Um gosto tão específico é uma construção. Então, a loira peituda que foi pra televisão com carinha de inocente também foi fabricada. No entanto, esse modelo, ele continua sendo repetido. Depois de todas essas décadas aí, esse modelo ainda é repetido ao longo da cacete, televisão, né? Diga. isso é uma coisa bizarra, né? Como você fica gerações e gerações é, estabilizadas e 2, 3 gerações é o suficiente para mudar o modus operandi de toda uma sociedade, cara. Você consegue desgraçar a cabeça de toda uma sociedade em 2, 3 gerações. Que é basicamente isso. A geração de 70 em diante é mais totalmente os gostos musicais, os gostos por mulheres é totalmente diferente das gerações anteriores. Foram 3 gerações, da década de 60, 70, vamos colocar 70, da década de 70 em diante, os gostos, se você comparar um jovem da década de 70, é totalmente diferente do jovem da década de 50 e 60. Se você for comparar com o jovem de hoje, é totalmente diferente os gostos, e as pessoas ainda acreditam que isso é algum tipo de teoria conspiratória. Mas continue. Exatamente, e aí que tá, né? Você precisa, para poder quebrar, assim, para você poder conseguir mudar os gostos e tornar algo tão absurdo, atitude simples, né? Uma mordida de lábio em público, um vestido colado sem sutiã, e aquilo já literalmente mexe tanto com a cabeça dos homens que estão ali presentes, que isso gera um novo fetiche. Uma das coisas que é interessante é que quando ela canta, né, o Happy Birthday to You pro John Kennedy, ela tava exatamente com aquele vestido totalmente colado e sem nada por baixo. E foi pela primeira vez que alguém cantou um parabéns pra você, quase que gemendo, né? E essa cena fica tão icônica, que ela é repetida e ela ainda é comentada nos dias de hoje. Só que é uma coisa interessante, né? Lembra quando a gente estava conversando sobre que dentro de você programar uma escrava sexual existem hierarquias?
E o último escalão dessa hierarquia é a garota de diamante, né? Que cada uma delas vai ter uma personalidade associada a uma gema. Primeiro é a ametista, depois sobe pro rubi, aí depois sobe pra esmeralda até chegar no diamante. Explica A isso Marilyn daí pro Monroe, pessoal, cacete. ah, é mais ou menos assim. Quando a criança tá isolada, os médicos que estão ah, cuidando dela, estão avaliando, estão construindo ela, fazem uma pergunta interessante, que é se ela acha aquela joia que ele tem em mão, aquela pedrinha que ele tem em mão, bonita. E a criança provavelmente vai olhar e vai dizer que acha bonita sim. E aí vai perguntar se a criança quer aquela pedra, se ele quer aquela joia. E a criança vai responder que sim. Então ele faz uma pergunta melhor ainda. Ele pergunta para ela se a criança ali quer ser como aquela joia. Ou seja, naquele momento de ser de desejar ser valioso como uma pedra, existe tanta relação simbólica de se tornar valioso quanto ser valioso para o seu mestre, né? Quanto ser valioso para o seu dono. E nessa hora começa o primeiro pedido, em que cada gema tem uma tarefa específica, né? Em que associada àquela gema, em que no cumprimento dessa tarefa, o indivíduo ali recebe com um presente aquela pedra, com um presente aquela joia. Salvo engano, a ametista está relacionada à questão de você ser um excelente guardador de segredos. Ou seja, você observa o universo à sua volta, você vê as imundícies que estão com você, no entanto, você não fala nada. E aí você recebe uma ametista, uma pedrinha roxa. E aí você vai vendo as celebridades mirins, né, da Nickelodeon e tudo mais, com pulseiras roxas pelo pulso, colares de ametista e tudo mais. O próximo passo seria a joia do rubi, que já envolve favores e abusos sexuais, né, e tudo mais. E aí, pela capacidade que a pessoa tem de prostituir-se para conseguir algo, ela sobe de hierarquia e passa a receber uma pedra rubi. E aí, a de esmeralda, que já é pra galera que já tá se aproximando do alto escalão, ou seja, passa a fazer parte religiosamente daquilo ali. Ou seja, ela já não é mais uma ferramenta que tem o seu próprio mestre, mas ela passa a ser um agente quase que independente. Ou seja, ela passa a influenciar diretamente o meio cultural, não só mais obedecendo, mas criando novas regras, entendeu? Até que chega no diamante, que a Marilyn Monroe mulher diamante, que seria a primeira modelo presidencial, né? Por quê? Porque o escalão diamante é o escalão que dorme com as autoridades, é o escalão que dorme com os oficiais, é o escalão que faz parte da alta sociedade diretamente. E é interessante, cara, porque ela foi dada justamente pro Kennedy, que era o cara que, em teoria, teria a chance de, de mudar os Estados Unidos e por isso meteram uma bala na cabeça dele, entendeu? Ela foi dada pra ele, sacou? E tempos depois, a Jane Smith também vai se tornar uma modelo presidencial, mas não pro Kennedy, mas pro irmão dele também, entendeu? Então existe uma relação meio bizarra entre os caras tentarem controlar ativamente certos agentes políticos, entendeu? E aí você vê que, porra, essas coisas estão conectadas, entendeu? Caralho, faz sentido. E aí, é, ela acaba não durando tanto assim, porque, enfim, quando você vai ver alguns relatos do Chris, né? Mesmo depois dela já estar madura, ela ainda era submetida a certos procedimentos estéticos, a certos procedimentos cirúrgicos que envolviam mutilação. E uma das coisas por que ela nunca teve filho, né? É que, teoricamente, todas as vezes que ela engravidou, ela acabou abortando, né? Só que dizem que o aborto foi espontâneo. No entanto, quando você vai ver os relatos psiquiátricos, né? Nenhum desses abortos teriam sido espontâneos, mas sim provocados. Provocados para fazerem parte do contínuo processo de você programar mentalmente uma pessoa. E aí ela acaba ficando mais louquinha. Beleza. Chegando mais ou menos próximo do fim de carreira dela, coisa do gênero assim, simplesmente se afasta, sai dessa vida, ela sai das televisões, dos cartazes e tudo mais, e ela vai viver num hotel, que é onde ela finalmente
é encontrada morta. Só que a cena de morte dela é meio bizarra, porque você tem algumas coisas que fazem crer que ela não foi morta, mas sim descartada. E aí, um dos exemplos disso foi que quando a polícia foi chamada para ver o corpo dela morta, o quarto foi limpo pela empregada e todos os lençóis tinham sido trocados, sendo que isso foi feito 1 hora depois que eles tinham ligado pra polícia ir lá, entendeu? Então, toda aquela tudo aquilo que seria analisado para ver: "Ah, não, foi realmente um suicídio e tudo mais, ela estava muito mal de cabeça", na verdade faz crer que ela foi literalmente descartada. E é interessante, né, porque depois dela, quem vai morrer tragicamente vai ser a Jane, né. E as 2 eram meio que competitivas, rivais ou coisas assim. E talvez aquela da qual mais tenha pena seja a própria Jane, porque ainda que a vida dela não fosse tão dolorida quanto era a da Marilyn Monroe, a Jane se propôs a cometer mais atrocidades contra si mesma, né, naturalmente, do que a própria Marilyn Monroe. Que muito do que rola com a Marilyn é contra a vontade dela, né, dos retalhos da vida pública, das coisas que ela tinha que fazer. Por isso que ela vivia dopada, da mesma maneira que muitas atrizes pornôs vivem dopadas hoje, porque o único jeito de fazer cada uma daquelas cenas é estando completamente fora de si, ela vivia chapada de barbitúrico, pra poder aguentar toda aquela pressão que era fingir ser alguma coisa que você não é o tempo inteiro. E a Jane não. A Jane era a mulher que estava sonhando com a vida da Marilyn Monroe. E por isso ela se submetia a escândalos semanais o tempo inteiro, Cacique, envolvendo relatos da família e tudo mais. Diga. inclusive, não sei se você chegou a ver, há uns dias eles estavam promovendo um trailer de um, não sei se era um documentário, um filme, sobre uma moça que queria ser a super estrela da pornografia. Isso no YouTube, sendo recomendado. Não sei se você chegou a ver. Chegou a ver? Uma moça loira. Não, acho que eu não prestei atenção, mas Talvez o ouvinte tenha visto. Eu acho que também uma das agendas futuras, e basicamente era eu cliquei no link, né, para ver, e aparentemente é uma diretora, para variar, né, mulher fazendo isso daí, e ela tem outros documentários, filmes nesse sentido, e basicamente a ideia que ela queria passar, pelo que eu vi no trailer, era de empoderamento feminino e liberdade sexual. Apesar do filme mostrar os lados mais obscuros da indústria, ele não passa como sendo uma coisa negativa a mulher buscar este estilo de vida. Passa como se fosse um estilo de vida aprovável. Pode ser que também será no futuro uma das estratégias tentar deixar a pornografia, as mulheres que seguem esse caminho, como uma via aprovável que não deve uma via aprovada que não deve ser julgada, que as mulheres, na verdade, são muito fortes por fazerem esse tipo de coisa e tudo que vem para se a mulher faz de bom grado e porque quer, não tem problema nenhum. Pode ser também que no futuro eles queiram passar essa agenda, né, já estão tentando, inclusive se a gente for atrás na internet, eu acho que a gente já consegue consegue achar algo nesse gênero. Quando elas não são bem aceitas, acontece o que acontece algo parecido com aquela notícia que saiu há uns tempos atrás, eu não sei se você viu, de uma moça que se deitou com um chefe para ter um cargo lá, para entrar na empresa, e quando foi descoberta, ela falou que só fez porque ela precisava muito do trabalho e todo mundo ficou ao lado dela. Sendo que, antes de ser descoberta, ela não reclamou em nenhum momento. Estava trabalhando na empresa tranquilamente. Aí fica a questão: será que ela realmente se arrependeu do que fez ou ela se arrependeu de ser descoberta? Mas prossiga. provavelmente só por ser descoberto. Porque aquilo que era só pra tipo, é engraçado, né?
Você tem certos meios em que, teoricamente, só um tipo de pessoa vai fazer tudo pelo dinheiro, mas a verdade é que a maioria das pessoas comuns também fariam esse tipo de coisa. As coisas pelo dinheiro, elas só não gostariam de ser descobertas, entendeu? Então, você vê que até hoje o o o modelo da Marilyn Monroe é utilizado em tudo quanto é canto. Tem a Nicki Minaj vestida de Marilyn Monroe, é bizarro e engraçado ao mesmo tempo. Você tem a Kim Kardashian, que esse ano pegou o vestido da própria Marilyn Monroe, o vestido que ela utilizou lá pra cantar lá pro John Kennedy, e vestiu aquela porra lá. E você tem a Marilyn Monroe sendo modelo em foto de perfil de mina conservadora também. Então, assim, foi uma porra de uma estratégia cultural que bateu em todos os lados. Desde a conservadora pin-up até a feminista radical. Todas elas imitando o modelo de sensualidade da loira peituda e inocente, entendeu? Todas elas se envolvendo com isso aí. Então, os caras são bons. Os caras são bons. Eles são bons. Eles têm uma sacada pra, pra mapear o psicológico da turma que é absurda. É absurda. Não tem como, não. E tem a questão do Anton LaVey, que qual que foi o problema? Por mais que seja como os grandes os grandes exorcistas falam, que geralmente 98% essas pessoas quiromantes, cartomantes, necromantes, geralmente a maioria dessas pessoas são pessoas que apenas vendem aquilo para lucrar. Charlatães, né? Exato. Mas até os charlatães, eles acabam exercendo uma certa influência, né? Em que sentido? Dessas várias influências, vamos nos ater a uma, que é basicamente o quê? Por mais que não seja respeitável, eles chamam de religião, né? Isso daí, satanismo, certo? Existem pouquíssimos religiosos sérios no mundo. No Brasil, muito menos. Mas veja, tem o efeito, quando isso é passado de maneira jocosa, tem aquele efeito assim. O cara enxerga aquilo e fala assim: isso é baboseira, o demônio não existe. Que eu acredito que a maioria das pessoas sigam por essa trilha. Já isso é baboseira, é só uma coisa teatral, né? Artística. Alguns falam até que é artística. Né? Inclusive, lembra que assim, quando a gente falou sobre o de olhos bem fechados, né? Que aquela Que a o cara vira e vagabunda. fala: Ah, a mulher morreu. É Mas artístico, né? não, mas aí a menina fala assim: não, mas você sabe que aquilo não aconteceu, né? Só. Aham. Vou acreditar em quem Eu grava vídeo com traveco, com certeza. Com certeza eu vou acreditar numa mulher de cabelo colorido que faz orgias em Veneza. É uma pessoa. Porra, justo em Veneza. Oh, meu Deus do céu. Mas beleza. Então, a maioria das pessoas vai olhar aquilo de maneira bem caricata, como se não existisse. Para o demônio, isso é muito interessante. E tem um outro lado que vai olhar também os religiosos cada vez mais com maus olhos. Olha só, porque tem aquelas pessoas, né? A religião prende as pessoas, não importa qual seja, mas volta aquela questão. Quais são os exemplos de religiosos dessas pessoas? Quais são os exemplos que elas têm? Como que é relatado um protestante na internet, cacique? Porra, eu É, tenho pena. Eu tenho é, pena. tem protestantes, cara. Eu não, assim, o meu ponto de vista, veja bem, religiões e que nem o caso do protestantismo, menos de 500 anos, veio de um cisma e só deu merda, eu não respeito, certo? Mas beleza. Tem protestantes que são preocupados com a religião. Existe, pô. Os caras que estudam, tal, pessoas mais sérias. Mas o que é retratado pela maioria das pessoas, o cara evangélico lá, que vai na igreja do Macedão e gira lá, e chora, e grita, e é bateria, e isso que é o retratado.
O muçulmano, como que o muçulmano é tratado? Tratado com aquele cara que corta a cabeça, Um é cara de muitas truculento. esposas. E não é, isso não é verdade, pô. Nem todo muçulmano tem várias esposas. Entendeu? Isso não é verdade. Tem muçulmano que não casa também. Só Muçulmano que, miguel. só que não é relatado isso. A gente acredita que toda a realidade deve ser vista de acordo com aquele exemplo que a gente viu. E isso também vai para os satanistas. Para as pessoas, o satanista é o Anton LaVey. Todo satanista é igual ao Anton LaVey. E não é assim. E também a gente não sabe as consequências. Por exemplo, o que Lutero fez? Todo protestante pensava igual ao Lutero? Calvino pensa igual ao Lutero? Não pensa. O adventista do sétimo dia pensa igual um luterano? Não pensa. Então, as consequências do que um cidadão que cria uma seita, as consequências são as diversas, inimagináveis. Eu mandei pro cacique agora há pouco um link de uma notícia de um cara católico lá, família católica, e o cara se tornou seguidor do Anton LaVey e fazia coisas que talvez nem mesmo o Anton LaVey fazia, entendeu? Provavelmente. E Porque assim, não né? se limita ao que foi ensinado. Diga. É aquele papo, o fodendo Bill Gates é muito mais satanista do que Anton LaVey, porra. É só você ver as ideias que o maluco tem, entendeu? Então, porra, não é assim. Não é o maluco da capa preta que vai te levar pro inferno. Não é assim que funciona. Às vezes ele usa óculos e tem tetinha. Se passa como cientista, né? Exatamente. Mas isso se dá também, Cacique, por causa daquela questão que já falamos nos episódios anteriores, que eu acho que vale a pena resgatar, que é como o demônio age. Por exemplo, uma recomendação aí para os ouvintes: os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Mas você vai achar isso em outros santos que se tratam dessas coisas, por exemplo, Santo Agostinho e tal. Nessa questão de como o pecado acontece. O Padre Paulo deve ter uns vídeos na internet aí também sobre isso. Mas o que eu achei interessante do Santo Inácio de Loyola, que eu não tinha visto ainda, é que no exame de consciência, e eu nem sei se todo mundo sabe o que é isso, mas pensem que exame de consciência seria, como o próprio, é o nome literal mesmo, é examinar a sua consciência e refletir sobre suas ações, e até mesmo sobre as possíveis ações. Pense o seguinte, ação demoníaca. Existe, em primeiro lugar, existe uma ação possível, uma possibilidade, várias possibilidades na nossa vida. Eu tenho a possibilidade de largar tudo que eu tenho aqui e ir embora do país, ir embora do meu estado, largar a minha esposa. Tem várias possibilidades na vida. Às vezes essas possibilidades vêm dos meus pensamentos, às vezes vêm do meio, ou seja, tem um agente ali, um amigo, um inimigo, meu chefe, uma vagabunda, enfim. Existem várias possibilidades. Por enquanto, isso não é um pecado nem é uma ação demoníaca. É uma coisa da liberdade humana e é uma coisa do convívio humano. E aí, em segundo lugar, vem a sugestão demoníaca, dentro das possibilidades. Como que você sabe que é uma ação demoníaca? Quando aquela possibilidade se apresenta sendo exclusivamente boa. Tudo que é exclusiva, se apresenta como exclusivamente bom, você tem que falar assim: opa, pera lá. Como assim? Exclusivamente bom. Só Deus é exclusivamente bom. Nada neste plano pode ser exclusivamente bom. Você olha assim, olha, comer pizza é uma coisa interessante, é legal, é saboroso, mas pera lá, eu posso, se eu fizer isso a longo prazo, eu posso contrair algum tipo de doença relacionada à má alimentação, mas não é exclusivamente boa nem exclusivamente ruim. Eu contar um segredo de um amigo, por mais que seja uma coisa que é importante para aquela pessoa saber daquela informação, não é exclusivamente bom nem exclusivamente ruim. É bom porque a pessoa precisava saber daquilo, mas é ruim porque meu amigo pediu que eu não contasse para ninguém. Mas a ação demoníaca se apresenta como exclusivamente boa. E não só exclusivamente boa, ela se apresenta sendo melhor do que aquilo que você já tem. Em que sentido que isso?
Só a gente lembrar do segundo pecado, e não que as pessoas falam que é o primeiro. O primeiro pecado foi a rebelião angélica. A rebeldia, a soberba de querer se igualar a Deus e dar pitaco na criação divina. Então os anjos fizeram o primeiro pecado. O segundo pecado seria dos nossos patriarcas, Adão e Eva. Então, refletindo sobre o segundo pecado, o primeiro pecado humano, o que a serpente disse? O que Satanás disse a Eva? Disse que se comesse aquele fruto, ela poderia se assemelhar a Deus, ter conhecimentos ocultos. Poderia ser mais do que ela já era. Só que ele não contou as partes ruins disso. Em nenhum momento ele disse: olha, você vai sentir dores no parto, você vai desgraçar toda a sua descendência. O seu parceiro, o seu homem, ele também arcará com as consequências disso. Você vai ter que pagar imposto. Seus filhos, você vai fazer uma desgraça tão grande que seus filhos vão se matar. Por causa do que você está fazendo aqui. Essa parte ele não contou. E ele faz isso conosco. É uma estratégia que dá certo até hoje. Nós somos. O professor Gugu fala: o macaco não tem nada de ser humano. Mas ser humano tem um pouco de macaco. A gente é tão macaco que cai no mesmo erro há milênios. Entende? Então, Acurado. até hoje. E veja, vocês, sejam sinceros com você mesmos. Quantas vezes vocês olharam uma garota e ficaram pensando como seria a sua vida com ela? Como sua vida seria muito melhor se ela estivesse em sua vida? Sem ataques pessoais ao ouvinte, Eduardo, por favor. E às vezes você estava em um relacionamento. Às vezes você já é casado. Às vezes você tem uma namorada que você pensa em se casar com ela. E você imagina a sua vida com aquela menina, que não é sua namorada, que não é sua esposa, sendo muito melhor que a vida que você tem. Ah, porque se eu tivesse me casado com a fulana lá do ensino médio, ela era muito mais carinhosa comigo na época que nós namorávamos, meus filhos seriam mais bonitos, meus filhos seriam mais... Isso já é a sugestão demoníaca falando pra você que se você tivesse feito aquilo, ou que se você fizer aquilo, sua vida será muito melhor do que a que você já tem. Você vê uma menina passando na rua, ou você conhece sua chefe, sua colega de trabalho, ela é muito mais gostosa que a minha esposa. Se eu me deitar com ela, o sexo vai ser melhor. Isso tudo tá acontecendo na sua cabeça. Toda sugestão demoníaca. Mas em nenhum momento ele tá falando assim: olha, mas sua esposa pode descobrir, você pode perder seu casamento, seus filhos vão ficar contra você. Ele não conta essa parte da história. É a nossa consciência, ou talvez o nosso anjo da guarda, que fica criando um dualismo. Falando, ó, pera lá, mas isso pode acontecer, pense duas vezes. E aí chega a terceira. Por enquanto, ainda, se você não alimenta isso, ainda não é pecado mortal. Né? Ainda não é pecado mortal, mas já é um pecado venial ficar alimentando essa sugestão. Remoendo. O certo é se fazer é o quê? Não, isso é baboseira. Dá um tapa na cara, joga uma água no rosto e segue a vida, que isso passa. Beleza. A terceira questão é o deleite. O deleite com a possibilidade. Ou seja, você alimenta aquilo. Realmente aí você deixa a sua imaginação te levar. Você se imagina indo para um motel com aquela mulher. Você se imagina casado com aquela mulher. Você se imagina como seriam seus filhos. Ou seja, por mais que você não faça, você está se deleitando com a possibilidade de pecar. E eu te falo, quem ensina isso nas religiões hoje em dia no Brasil? Que padre que fala isso pra você? É raro, né? Por isso que eu falo que tem poucos religiosos sérios no Brasil. E o pessoal não entendeu quando a gente falou de algumas religiões e de alguns religiosos. Simplesmente como o Cacique falou num vídeo que vai sair no Esboço de Sanidade. Você não encontra budista sério no Brasil. Entendeu? Porque é uma coisa totalmente inversa da nossa realidade, da nossa cultura. Não foi feita pra brasileiro. Mas beleza. Então você se deleita com a possibilidade da realização da coisa e você tem o desejo de concretizar aquilo materialmente. Começa a ver o desejo do pecado. E por fim, acontece o consentimento, que é quando você materializa seus sonhos. E aí a merda já tá feita. É inferno se não se arrepender. Mas continue essa linha de pensamento, Cacique. Porque assim, ô Cacique, a gente pode dizer que
que a Marilyn, ela foi a primeira a que iniciou todo esse projeto que chamam aí do MK Ultra. A gente pode dizer que ela foi vamos dizer assim, a primeira que foi bem sucedida? Provavelmente, com certeza ela foi a primeira que foi bem sucedida. É interessante, né? Que você tava falando sobre deleite. E Hollywood parece um eterno e grande deleite, né? Uma fábrica de deleites, de desejos. Porque, perceba, quantos caras não se deleitavam em imaginar uma Por um noite com a própria segundo eu Marilyn? imaginei que você ia falar, Hollywood é um antro de deleitados. Eu ia falar, calma, cara, isto fica muito erótico. Mude isso. Vai se fuder. Mas cara, então, tipo, você percebe esse tipo de coisa, né? Em que, pela imaginação, a gente é capturado pela possibilidade, pela mera pequena chance de ter o indivíduo fica repetindo aquilo mentalmente o tempo inteiro, até que aquele desejo o consome por completo. E talvez seja nesse sentido, né, a questão de como a pornografia vai dominando, né, a cabeça do indivíduo. Mas agora é engraçado, né? Porque assim, a realidade de Hollywood, o deleite da pornografia e todas essas coisas assim, é um plano do qual a gente praticamente nunca consegue alcançar ou tocar. Porque quando você sai desse plano de deleite, desse mundo de sonhos e imaginações aí, você olha na rua, você não vê nenhuma Marilyn Monroe, entendeu? Você vê as minas com a forma de coxinha e muita celulite, entendeu? É isso que você tá vendo. E é engraçado. Elas não têm os mesmos recursos, né? Não é. E aí, tipo, você pensa assim: "Não, aquela vagabunda tá me dando mole", coisas do gênero assim e tal. Só que você não consegue sentir genuína atração por ela, porque toda a sua atração foi construída pra outra coisa, pra uma mina que fosse o padrão da Marilyn Monroe. Então, de certa maneira, é algo que te ferra mentalmente, mas te dá pelo menos uma outra possibilidade, que é a possibilidade de se defender de barangas, entendeu? Das sedentas barangas que existem por aí. Já que seus gostos são completamente alterados, a pardinha local não vai fazer efeito sobre você. Cacique, e essa questão também das mortes precoces em Hollywood e as teorias ditas como conspiratórias, né? Sempre resgato isso lá dos clubes os clubes dos 27? Era isso, Cacique? Eu sempre Assim, esqueço. da galera que se suicidou aos 27 anos e tal. Assim, eu acredito ainda que pode ser uma coincidência o número exato, mas a morte precoce não é uma coincidência, certo? Você pode falar mais sobre isso? Até Cara, porque tem o caso da Jane, que ela faleceu lá no de maneira muito eles sempre morrem de maneira muito trágica, quando não acidentes, em overdoses, e geralmente overdose a gente sabe que está relacionado com queima de arquivo, geralmente, né. Acidentes, pode ser, mas aí eu acho que já é meio filme hollywoodiano, mas a questão das overdoses eu acho bem mais plausível. E depois quero que você fale um pouco também da filha da Jane que não morreu, né. Eu pensava, lembra que eu até comentei, pensei que ela tinha morrido no acidente, aí eu não me recordo se ela estava no carro com a mãe ou se ela não estava, e que não tem jeito, ela se desvinculou depois da igreja do próprio pai, mas até hoje ela faz merda, né. Fale mais sobre isso aí. cara, eu não sei exatamente se a Zina é filha da Jane, não tenho certeza disso, mas uma coisa que eu sei é que essa mulher, ela se desvinculou da igreja do pai, só que ela se desvinculou da igreja do pai naquelas, em que sentido? Quando ela saiu, ela ficou puta da vida, porque como o pai dela tinha morrido já, o cargo de ministro estava vago, e ela iria suceder aquilo ali. Como a seita cresce e os parasitas vêm, estava cheio de parasita lá. Então, tipo, toda a influência que a seita tinha já era pra encher o bolso de dinheiro. Não que já não fosse antes, mas agora era muito mais, era escancarado, entendeu? E aí ela se revoltou contra tudo aquilo ali e foi embora. O problema é que ainda que você esteja no meio alegórico de satanismo, um pouquinho de verdade você vai ter que procurar aquilo ali pra manter aquilo ali de pé. Então, de um jeito ou de outro, tanto o próprio LaVey quanto ela acabaram
estudando sobre manipulação de vontade. E o ponto disso, né, dela de fato ter feito isso, é que ainda que ela largue a seita satânica dela e vá viver com o sobrenome dela de verdade, Shriek, né, ela não largou o ocultismo em si. E ela vai lá e escreve o Demônios e Magia Sexual, que é o livro dela, com o marido dela, ainda tratando acerca desses temas, entendeu? Então, hoje ela vive uma vida solitária, no entanto, ela é engraçado, né? Que você mandou aquela porra lá, que eu achei engraçado pra cacete, que ela tem a mesma lata da Taylor Swift. Eu achei isso engraçado pra caramba. Elas realmente são muito semelhantes. E tem toda uma teoria da conspiração que envolve elas, mas essa porra aí eu já não sei se é verdade. Não dá pra afirmar que a Taylor Swift é um clone da dessa mulher aí. No entanto, a filha da James Manfield, ela apareceu naquela parada do Law and Order, né? E aí não tem nenhum outro grande relato envolvendo ela, a não ser que ela é muito semelhante à própria James Manfield. Aparentemente, ela decidiu por uma vida muito mais saudável que a mãe, no sentido de que não tem cena pelada dela na televisão, não tem escândalo envolvendo a vida dela, não tem muita coisa assim, não. Não tem rito Ela satânico. seguiu ela seguiu a ala mais feminista, tanto que quem já viu algum episódio de Law and Order é basicamente isso. Ela tanto que assim, a base só pela premissa da série já prova que é uma série feminista, porque é uma mulher que comanda vários homens numa Sim, sim, delegacia. sim. É, É isso. de crimes sexuais. E aí, Crimes então, aí agora, sexuais que geralmente são as mulheres são as vítimas. Lá, né, exatamente. não quer dizer que aquela série esse é outro problema, né, as pessoas acreditam. Eles fazem essas séries porque as pessoas têm a mania de acreditar que as séries, elas exprimem toda a realidade e as possibilidades humanas, né, A as coisa que séries, eu os mais filmes, os fico livros. puto da vida é ver brasileiro balizando conhecimento jurídico em cima de Brooklyn Nine-Nine. Eu fico puto, cara. Dá vontade de dar um tiro. Eu Já lembro porque eu passou a vi muito CSI. Então, já passou a época do pessoal que ficava falando de anatomia por causa de Grey's Anatomy ou também não? Ainda tá nessa época ainda? Ai, assim, Grey's Anatomy já virou lavagem de dinheiro, né? Então, ainda acho que ainda tem gente falando dessa porra aí. Deve estar na 28ª temporada. E É. aí, na E só fazendo a correção, que assim, que realmente a Zina, ela não é filha da Jane. Parece que é, a Jane só teve essa moça aí, parece que é Mariska, né? Não sei como pronunciar. Não sei. Mariska Harajtai, deve ser mais ou menos assim. Mariska Harajtai. Então, a Zina é filha de outro relacionamento do Anton. É que se você olhar as fotos da Zina, lembra a Jane no sentido só de todo aquele arquétipo que foi feito depois que a Jane conheceu o Anton, né? Sim, A sim, do mulher cabelo loira. descolorido, do Então, lápis de olho. é que É, a filha dele tem também. Agora resta saber se a filha foi criada também, era morena e tal. Isso tem que ver, tem que ir atrás. O que também não se exclui. A gente vê que até hoje, eu acho que perderam um pouco esse lance da figura da mulher loira, mas até porque a gente estava falando nos bastidores, trazendo mais para os. A gente está falando aí de mulheres mais velhas, mas a gente pode trazer para os tempos mais atuais que essa estratégia ainda é utilizada. É só a gente lembrar aí da Hannah Montana e da Demi Lovato, que eu acho que são porra, a Demi Lovato era bonita, cara. Ela era bonita. Então, uma foto dela em 2013 é que. só lembrar da Demi Lovato do Camp Rock lá, pô, da Disney. Lembra Não, quando ela aí já é, aí já é demais pra mim. Eu fazia não o lembro. dueto, ela fazia o dueto. Eu peguei um pouco, foi minha época, meus primos assistiam muito essas merdas aí da Disney. E essa época eles tinham um grupo, nem sei se existe ainda, que chamava Jonas Brothers. Já ouviu falar? Porra, tu é velho, hein, cara? Eu sou velho pra cacete. E ela, Tu é ela velho. fez um dueto com um cara lá na época, aí todo mundo ficava shippando, né? Chamavam assim na época, nem sei se usam esse termo mais. Já tinha esses termos escrotos já no Twitter.
que era shippar, e ficava. Aí tinha esse casal que era o rapaz do. Não sei se eles se relacionavam, né, fora do mundo fictício, mas lá no filme eles são um casal, né? A Demi Lovato e o principal do Jonas Brothers lá, o vocalista. Provavelmente essas coisas acabam acontecendo. Só que, porra, deve ser muito bizarro, porque, E tipo, tu também tá. deve ser uma coisa criada, né? Deve Exato, incentivar. esse é o ponto, esse é o ponto. A maioria desses relacionamentos, ele é criado, ele é incentivado por fora, e deve ser bizarro, porque provavelmente ele é observado de perto. Então, se ambos os jovens têm ou acabam tendo alguma relação sexual ali, tem uns manicão olhando por detrás, assim, entendeu? O que Sim, tá acontecendo. sabe o que é engraçado? Você até lembra que você comentou sobre a série The Boys? É, sim, Eu sei que é horrível tal, e eu também acho que, que é horrível. E você pegou pra assistir alguns episódios ou não? vi, Em um dos. Então você se lembra daquela a personagem Luz Estrela? lembro. Que eles incentivam um relacionamento entre ela e o Capitão Pátria, né? E eles Sim. acabam tendo um relacionamento. Eles estão mostrando isso hoje porque já não é mais. Eles não têm como esconder que isso acontece. Aí agora eles colocam em série, aí todo mundo fica falando: nossa, eles estão explicando a realidade, o que acontece nos bastidores. É óbvio, meu filho, quando eles não podem mais esconder, não tem meios, e eles estão fazendo isso pra mostrar o quão idiota você é. Tem Eu um lembrei vídeo, disso. Pode tem falar. um vídeo muito bom, cara, que é o vídeo do Sanheim, com a porra do charuto dirigindo na moral, tranquilamente. Aí do nada corta o vídeo e aí eu passo o carro atropelando uma multidão, assim. Pá, 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 pá. Cara, esse é o sentimento que eu tenho quando eu vejo o pessoal falando: Uau! Série foda! Retrata a realidade! Realmente, tudo é artificial e construído. Mas ele não, né? Ele se coloca O- acima. Ele não é artificial, ele não é construído, ele não é. Se ele está consumindo esse tipo de conteúdo, provavelmente ele não vai, ele vai parar de ver porque ele viu aquilo dele, ele vai parar de consumir outras séries. Não, ele acabou a temporada, agora ele está se empenhando em analisar Stranger Things agora. Se a E assim, Amazon falou, é verdade, mas quando eu falo, nossa! é teoria da conspiração. Ou também tem a linha de raciocínio que fala que eles estão fazendo isso para fazer uma coisa jocosa com quem fala sobre essas coisas, né? Ficar tirando sarro de teorias conspiratórias. É como eu falei certa vez numa música, né? Você vai chamar de conspiração quando trouxerem a cabeça dos seus entes queridos numa bandeja? Ou quando um ente querido seu morrer por causa que ele tomou uma certa medicação aí e ele não tinha nada antes de tomar essa medicação? Ou quando sua filha aparecer em casa com outra garota, você vai falar que não existe esse tipo de coisa até você ver na sua família. E aquilo, volto a dizer, como o professor Gugu disse, macaco não tem nada de ser humano, mas ser humano tem um pouco de macaco. Às vezes tem que colocar a mão no fogo para saber que queima. Escolhas, O, né? isso me lembra da questão do JA, né? E a própria a Millie Bob Brown, né? Quando a gente tava conversando sobre que o pessoal tava fazendo piada direto, né? Ah, caralho, calva aos 20, calva aos 20. E aí chegou agora com a foto dela, a The Wall aos 20, né? Ela não parecia tão velha quando ela aparecia em certos eventos, há 2 anos atrás, 1 ano atrás. E de repente, ela apareceu com a cara toda mudada, toda plastificada, ao ponto de, tipo, se você colocar ela do lado de uma mulher de 30 anos, você acha que ela também tem 30 anos, entendeu? E aí você vai vendo que é engraçado como todo mundo que tá nesse meio, alguma hora ou outra vai ser danificada para um lado. Enquanto tu tem a Ariana Grande, que ela continua sendo o tempo todo infantilizada, feita pra parecer uma lolita, os caras pegam a Millie Bobby Brown e já transformam numa bruaca de 30 anos, entendeu? Cada uma ali tem uma função. Eu fiquei me perguntando assim, porra, talvez nenhuma dessas coisas seja de fato automática, seja primeiro programada, porque a mesma personagem quer dizer, a mesma atriz, quando ela foi interpretar a Enola Holmes, ela acabou criando, mesmo que vagamente, uma certa fanbase, né? No sentido de, no dia seguinte, em que ela saiu daquelas roupas ali, que ela começou a usar aquelas roupas de época, vitoriana e tudo mais,
e o cabelo todo trançado, flores, rosas. Você tinha inúmeras e inúmeras garotas, entre, de novo, as web conservadoras e as feministas, usando a foto da Enola Holmes pra cima e pra baixo. Aquele imaginário de cottagecore, né? Feminino o tempo todo utilizado nos seus perfis de Instagram. E aí, pô, pra noite do dia você transforma numa bruaca, transforma numa mulher de 30 anos, entendeu? Ou seja, a impressão que dá é que isso é uma condução de comportamento, para que as mesmas minas que estavam totalmente influenciadas por aquela estética mudem a estética para a próxima fase. E isso me lembra muito o JA também, né? Que era evangélico, crente, cantava, fazia os seus louvores e tudo mais, e do nada virou veveco. Do nada virou traveco, entendeu? Porra. Então é muito uma condução de estética. Pá! Pra parecer natural e normal, como na verdade não é. E a prova disso é que, cara, os olhares dessas pessoas sempre vão ficando mais vazios. A gente tem aquela brincadeira, né, do olhar de mil rolas, mas os caras ficam como se eles tivessem tomado mil roladas, entendeu? Completamente vazios. No caso do JA, pode ser também uma Pode verdade. ser daí também. Ô, Cacique, outra coisa que é interessante que você citou aí, voltando à questão da Hannah Montana, por que essa época da Disney foi interessante pra gente falar aqui? Porque foi bem a época que a Demi Lovato, salvo engano, a Demi Lovato e a Hannah Montana são mais ou menos da mesma época. A Miley Cyrus e a Demi Lovato devem ter uma idade bem parecida. Se tiver errado, depois se quiser pesquisar rapidinho aí, Cacique, dá uma olhada nisso aí enquanto eu vou falando. E a Hannah Montana, pra quem não sabe, basicamente era um seriado onde mostrava, depois saiu o filme, os carambas, onde mostrava uma mocinha adolescente. A Miley Cyrus nunca foi muito bonita, né? Mas uma menina bonitinha ali, né? Ajeitada, olhos claros, não sei o quê. Tocava violão, cantava umas musiquinhas lá com a voz doce. E aquilo chamava a atenção das menininhas. E de alguns menininhos também. Os menininhos queriam ter uma namoradinha assim, e as menininhas queriam ser como a Hannah Montana. A mesma coisa com a Demi Lovato lá também, com violãozinho, cantando, e ela cantar, ela ser doce, chamava a atenção de um menino bonitinho lá. Então, a mesma coisa, os menininhos queriam namorar com a Demi Lovato e as menininhas queriam ser a Demi Lovato. Aos poucos, isso aconteceu mais rápido com a Miley Cyrus. Aos poucos, acho que a Miley Cyrus fez mais sucesso e antes do que a Demi Lovato, começou a haver uma mudança. Aquelas Eduardo. mudanças de corte de. Diga, meu amigo. Miley Cyrus, Demi Lovato e Ariana Grande possuem todas a mesma idade. Elas são frutos da mesma besta. Todas vieram da mesma ninhada. Pode ter. Sabia. Sabia. E aí, suspeitava, né? Assim, minha memória ainda é razoavelmente boa. É que a Ariana Grande eu nunca acompanhei nada dela. Essas duas eu tive o azar de ver o crescimento na Selena época. Gomes também, 30 anos, tá É. perto. Ah, verdade. A Selena Gomez também é dessa leva da Disney, né? Uhum. É dessa leva da Disney. E também, provavelmente o relacionamento dela com o Justin Bieber foi também criado. Não foi à Nossa. toa isso daí. Certamente foi criado. Também o Justin Bieber é outro também, que era um menino pacato que fazia vídeo pro YouTube e quem quiser É, acreditar que foi um empresário bem intencionado que viu ele lá e falou: pois sim. esse moleque vai ganhar milhões, ele vai ser um sucesso. Aham. Ficou totalmente triturado da cabeça. É, mas beleza. Então, teve toda aquela mudança dessas duas, de mudança no cabelo, no caso da Miley Cyrus até tingiu o cabelo pra uma coisa bem radical, roupas mais sensuais, aí fica aquela questão, geralmente o público eles não são bestas, né, então eles estudam um público-alvo. O público foi crescendo, não era interessante pra eles, porque o que acontece, assim como o público tá crescendo, elas também estão envelhecendo. E chega um certo ponto que elas não conseguem mais. Elas, mesmo sendo mais velhas, nos Estados Unidos eles têm essa mania de pessoas mais velhas se passarem por pessoas mais novas, né? Nos filmes e nas séries. Tanto que o pessoal fica fazendo piada, né? Tipo, os caras de 25 anos fazem papel de 17. Os malucos shapeados. Não, porra, tem 11 anos de idade. É tipo isso. Então, chega uma hora que isso não as pessoas não abraçam mais essa ideia. Então, eles sabiam disso. Então, o público foi crescendo junto com elas.
E o público foi chegando na fase mais rebelde. E na fase mais rebelde do público, elas começaram as suas mudanças também. Corte de cabelo, mudança na coloração do cabelo, roupas mais sensuais, escândalos, né? Bate em alguém, bate o carro, começa a se envolver em escândalos. E as menininhas, os menininhos que veem seus ídolos, na melhor das hipóteses, eles vão pensar assim: "Ah, olha, isso daí vai contra os princípios que os meus pais ensinaram, tal, mas eu vou continuar", na melhor das hipóteses, hein, "mas eu vou continuar apoiando, porque eu sou muito fã, e se isso faz ele feliz, e se isso a faz feliz, eu quero que ela seja feliz, mas eu não quero fazer isso com o meu cabelo, eu não quero usar drogas". Isso na melhor das hipóteses. Isso na melhor, que é a minoria. A maioria começa a emular o comportamento dos seus ídolos. Começa a pintar o cabelo, porque já está numa fase mais rebelde e agora ele está tendo incentivo. Porque se antes, que a menina era bonitinha, ela queria ser como aquela menina, ela não vai mudar e continuar querendo ser a menininha bonitinha. Porque ela tá na fase rebelde, ela também quer ser rebelde. Ela se identifica com o que tá sendo dito naquela música. Quem lembra das músicas aí da década de 90, dos anos 2000, por exemplo, Simple Plan, lá que falava: "Ah, o meu pai não me ama, mas porque eu não sou perfeito e essa é minha vida". E fora aquela outra menininha lá do, esqueci o nome dela, que tinha uma loirinha meio gótica também, que cantava umas músicas de menina revoltada, e isso tudo chamava muita atenção, né. Porra, não é Avril Lavigne? Sim, Caralho. eu nunca ia lembrar o nome dela. Eu estava ouvindo esses dias aqui, Muito bom. coloquei a nostalgia, e como a gente comecei a conversar com a minha esposa sobre isso daí, gente, é por isso que eu lembrei. E o professor Gugu falou uma coisa muito interessante, que assim, as coisas sagradas, realmente sagradas para nós, por exemplo, a religião, se você, na Idade Média, por exemplo, se você falasse para um católico na Europa mal do catolicismo, que você era ateu, feiticeiro, primeiro que tinha, você podia ir pra fogueira, você podia morrer, né? Fora que você ia se viver à margem. Como assim, você não tem religião, você é pagão? Sai daqui, cara. O que você tá vivendo aqui no nosso vilarejo aqui? Você tá maluco? É coisa de gente doida, não ter uma religião, não ter uma coisa sagrada ali. Nos dias de hoje, as coisas se inverteram. O que é o sagrado de hoje? O sagrado é o sexo. Como que você sabe se uma coisa é sagrada? Você não pode falar sobre, você não pode discutir. O professor Gugu falou sobre isso, depois vocês vão atrás aí do ICLS, que é o curso lá do professor, Seminário de Formação do professor Luiz Gonzaga. Vocês vão entender melhor o que eu tô falando aqui. E essa ideia de coisas sagradas. Então, o que é sagrado? Sagrado é uma coisa que não pode se questionar. Ah, o dinheiro, que a galera que se diz basic fala que o dinheiro é sagrado hoje em dia, né? Não, o dinheiro não é uma coisa sagrada. Senão o comunismo, o socialismo não fazia tanto sucesso. Porque você quer uma coisa mais anti-dinheiro do que comunismo e socialismo? Pelo menos a ideia da coisa? As pessoas discutem sobre isso. Olha, se você conversar com as pessoas médias por aí, elas vão falar: olha, eu acho que as pessoas deveriam ganhar mais ou menos a mesma coisa. Se eu tiver errado, você pode falar, cacique. As pessoas não deveriam ganhar mais ou menos a mesma coisa, não ter tanta desigualdade. Eu acho que isso é meio consenso. Eu No eu acho que exatamente, a galera repete muito, pelo menos a parte que eles concordam, né. "Não gosto de desigualdade, prefiro algumas coisas gratuitas e tudo mais". Isso é Então, meio. tipo, o pessoal fala sempre isso o tempo todo. Então, é questionável. O dinheiro é questionável. Senão as pessoas não ficavam na pressão aí para campanhas de doações, todas essas coisas aí, ajude o Greenpeace e todas essas desgraças aí. Então é questionável. Agora, veja bem, tem certas coisas que você não pode discutir. Como eu disse, o sexo. O sexo é uma coisa que você não pode discutir. Toda vez que você vai falar sobre sexo, você tem que abrir um parênteses. Você tem que fazer uma espécie de pagamento social. Então você não pode ser sincero. É uma coisa sagrada. Se você vai falar sobre homossexualismo, você não tem que Você abrir tá um parênteses. fudido, Você não tem que você falar: tá "Olha, fudido. pessoal, eu É. não sou homofóbico, é que assim, na a igreja, eu", Lembra? mas o cara pode fazer o que ele quiser na casa dele, entendeu? Ou seja, você já É, pagou os caras. apagou o pedaço. Tu lembra quando o professor Lava dizia que logo as únicas religiões do mundo serão fumar maconha e dar o cu? Hoje, eu vejo que literalmente, não, não, fumar maconha já ficou de lado já. Hoje, a religião do mundo é o sexo e o aborto, cara.
Porque é a única coisa que você não pode falar. Não se pode discutir. E aquilo, até as pessoas que se dizem contras acabam tendo que falar assim, olha, se a menina quiser fazer lá, é um problema dela, entendeu? Mas minha filha não vai. Ou seja, pagou pedágio. Ele não é o cara da Idade Média falando de religião, entendeu? Não é o mesmo cara. Um cara da Idade Média, se fosse colocado aqui nesse aspecto, o cara é... Não, vocês não são religiosos. Por isso que eu volto a dizer, religiosos há muito poucos. Lógico que eu não tô falando pra ninguém ser burro de sair por aí querendo ser um novo cruzado no mundo. Não conclui uma nova cruzada. Você não precisa sair chutando pessoa na rua, por mais divertido que seja. Volta a questão, que a gente tá falando aqui não são dogmas, são coisas pra você refletir, colocar na balança e ficar um tempo aí refletindo sobre, ou joga no lixo. Mas não sai falando por aí que nós falamos pra você fazer uma coisa ou não fazer, certo? E onde eu quero chegar com isso? Você vai ensinar pros seus filhos as coisas sagradas, né? Se você é protestante, você vai ensinar as coisas sagradas para um protestante. Se você é budista, se você é hindu e se você é católico, se você é judeu, você vai ensinar as coisas sagradas da sua religião. As coisas sagradas pra você, as coisas sagradas da sua religião. Só que você vai ter que ensinar pro seu filho que o mundo lá fora, ele não enxerga como sagradas as coisas que são sagradas pra você. Que vai ter menina que vai enfiar um crucifixo no cu. Que vai ter mulher que vai quebrar a imagem da Virgem Maria. Que vai cuspir no padre. Que são coisas sagradas pra você. Você vai ter que ensinar pro seu filho que o sexo pro mundo é uma coisa sagrada e que ele não deve respeitar isso, mas que ele deve aprender a lidar. E o que está relacionado com essa questão dos artistas? Está relacionado que por que geralmente na adolescência até as pessoas que são criadas em berços religiosos nos dias de hoje, elas se afastam da religião? Eu chuto que é pelo sexo. Também, mas por quê? Geralmente na adolescência é o momento que nós ficamos mais distantes da nossa família. Tem uma festinha do nosso primo, a gente não quer ir. Porra, só criança, velho. Ou aquela gente velha falando um monte de gente de coisa chata. Você chega da escola, você quer ir pro seu quarto. Quando você tá em casa, você quer ficar dentro do seu quarto. Almoçar com seus pais é uma coisa desconfortável, porque eles vão ficar falando coisas chatas. Quem vira seus ídolos nessa época é as pessoas que você quer se espelhar, os artistas, os professores da escola, que geralmente não são religiosos, nem um pouco, e os seus colegas da escola, que também geralmente não são religiosos. Nem religiosos de fachada, muito menos religiosos sérios. E aí todo mundo que te cerca fala assim, que seu pai falou que isso daí é sagrado? Que seu pai é um cara arcaico, ele não sabe de nada, cara. Que, olha aqui, tem um monte de gay na nossa sala, entendeu? É natural, isso é normal nos dias de hoje. E o cara vai sofrendo aquelas pressões. Quando ele ouve uma música, ele na música tá falando a mesma coisa que o coleguinha, a mesma coisa que o professor. E o cara se sente pressionado. O cara fala, bom, as pessoas aprendem por exemplo, e as coisas sagradas para uma pessoa é geralmente as mesmas coisas que são sagradas para as pessoas do meio que elas convivem. Por isso que ela acreditava que a religião era sagrada, porque ela convivia no meio em que pessoas falavam isso para ela. E ela ainda não chegou no momento de saber discernir o que é melhor, o que é bom, o que é ruim, o que é bom e o que é melhor do que bom. Ela não tem essa capacidade ainda. E os pais não ensinam isso para os filhos de, ó, isso é sagrado e eu posso provar pra você, e você prova por A mais B. Você fala que ele vai entrar no cacete também, se ele falar que isso aqui não é sagrado, porque também funciona. Os pais não fazem isso. Seja sincero, Cacique, você acha que os pais fazem isso? Fala assim, olha, isso daqui... Os pais nem falam sobre religião de maneira séria. A religião no Brasil é tratada como uma coisa de criança, pô. É coisa pra criança. Tanto que volta aquela questão que o Cacique e eu, a gente falou no episódio que vai sair no Esboço de Sanidade, que é como as pessoas tratam o relacionamento com Deus de maneira infantil, que acha que ele é o filho preferido de Deus. Você já deve ter ouvido falar isso daí em música e até de protestante, geralmente também fala isso daí. Todo mundo acredita que Deus ama. Todos nós. Todos nós acreditamos nisso. Ah, Deus me ama. Mas ele não pensa assim, ah, provavelmente, sei lá, Deus me ama, mas fulano de tal ali é um filho muito melhor que eu. Então acho que Deus vai dar mais coisas pra ele. Não, a Vai gente acredita. gostar um pouquinho mais dele. Não vou nem dizer se Deus vai amar mais um do que outro, mas Deus é justo. Então ele vai recompensar melhor essa pessoa. Porque se você acredita que Deus vai dar privilégio pro filho ruim, você acredita que Deus é um Deus injusto. Porque só um pai injusto que dá um benefício pro filho injusto.
Então acho que tudo parte do princípio de nunca crescer, de perpetuar a adolescência, que é basicamente o que toda figura artística faz. E eles têm um certo grau de influência que ainda, pelo menos pra mim que não estudei a fundo a coisa, me parece que é muito grande e talvez seja muito maior do que eu estou imaginando, o grau de influência artístico. Porque isso é uma coisa relativamente nova, né? Antigamente isso se dava nos livros. Você vai ver que Homero vai influenciar o Ocidente de uma maneira surreal. Os Lusíadas de Camões. Você vê que tem, antigamente se limitava à literatura e grandes figuras históricas, né? Um rei, um herói épico, tá? Os mitos gregos, né? De grandes exemplos de heroísmo, mártires, eles marcavam história. Hoje em dia, isso se passou todas para figuras que têm histórias muito controversas mesmo. E geralmente o que mais chama a atenção da vida dessas pessoas não foi as suas virtudes, e sim suas revoluções, e sim a sua ousadia, a sua audácia, a sua astúcia, que são coisas mais relacionadas ao Satanás. Satanás não é uma inteligência no sentido divino da coisa. Ele é astuto. É aquela coisa de uma raposa que vem na calada e leva suas galinhas. É uma coisa de serpente que vem à espreita e leva as coisas. Ou seja, ela é astuta. Não é que ela é mais. Não é uma inteligência usada para o bem. É uma coisa. Planos diabólicos. É uma coisa diabólica, em suma. E não sei se existem pessoas empenhadas em estudar isso daí para além das teorias conspiratórias. Estudar de maneira séria e trazer documentos. E a gente tem que saber também que tudo que for criado hoje em dia vai ser levado como teoria da conspiração. E essa é uma baita estratégia para fazer com que as pessoas coloquem em descrédito, descreditar tudo aquilo que tem sendo feito. Foi o que foi feito com o professor Olavo. Vou chamá-lo de astrólogo e de guru. Porque qualquer coisa que ele falar, por mais que não tenha nada a ver com astrologia, ele é um astrólogo, então ele não pode falar nada do que ele falar. Tudo que ele falar vai ser besteira. Eu acho que até a galera desse meio, que a gente acaba frequentando também, tem esse mal aí, de falar assim, porra, o cara falou duas besteiras ali. E aí você coloca em descrédito todo o restante do que o cara falou. E não é assim. Porra, o cara escreveu 70 livros. Se ele errou em algum, eu acho que é humanamente normal isso daí. Mas tem mais algo a dizer, Cacique, em relação a isso? É difícil sair documentando todas as coisas, né? E você conseguir aprofundar algo de maneira séria, porque literalmente todo mundo que se interessa por esses assuntos e passa a escrever sobre eles não bate bem na cabeça. Os caras escrevem mal, tem, tem muita, tem muita referência que o maluco usa que tu pensa assim, a referência dele é kkk, mano, confia, por favor. Mas, em se tratando dessas coisas, é difícil, né? Porque ninguém vai deixar um documento oficial, totalmente carimbado, escrito kkk, oficializado pela CIA, para você usar como fonte, base e simplesmente toma, pega aí. Não, muita coisa você vai ter que confiar nos seus instintos, na sua percepção. Se fosse, com certeza, tipo, agora você não é o único que tá percebendo isso, outras pessoas perceberam isso antes de você. Então vai um pouco de confiança em ver qual doidinho tá mais certo do que os outros. A gente sacaneava pra caralho na época protestante, que dizia da marca da besta e do fim do mundo, e hoje, olha hoje aí como que a gente tá, entendeu? Todo mundo vacinado, quase na fila pra comer inseto e literalmente frente a uma guerra nuclear. Porra, entendeu? Então, Provavelmente, pessoas antes destes protestantes aí já tinham diagnosticado a coisa. Pensavam, tinha. olha, Alguém tava sentindo, cara. o Alguém tava problema sentindo. um dos problemas é sair repetindo isso. Você acabou de receber uma informação, você sai repetindo sem refletir sobre ela. Esse é um dos problemas do Google. Você pode, do Google, do YouTube, você pode criar um especialista, se passar por um especialista de qualquer assunto em uma semana, em um dia de pesquisa, cara. Você lê alguns textos curtos, você vê alguns vídeos
e você se passa como da coisa simplesmente porque você leu meia dúzia de textos e porque você viu alguns vídeos. E aí você já se sente pronto a opinar sobre qualquer assunto que passe na sua cabeça. Tanto que a gente está recebendo os convites, eu falei já pro Cacique, a gente está recebendo muitos convites para participar de outros programas, mas eu sempre estou deixando claro, olha, o que que você quer falar? Você tem que dar um tema pra gente e talvez eu vou recusar porque eu não entendo nada sobre. Eu não vou pesquisar uma semana sobre o assunto e vou sair falando. Essa questão aqui dos artistas, de demonologia, o Cacique eu acho que já bateu ano já que a gente tá falando sobre isso. Vendo essa porra aí. Entendeu? É. Sobre mulheres, o Cacique eu acho que a gente já fala desde, sei lá, 2018 que a gente fala sobre psicologia feminina. Misoginia 2019. como um passo para a maturidade. Então já fazem anos que a gente tá. E eu acho que a gente não vai mudar muito o nosso campo de interesse, sabe? Até porque isso daqui já tá demandando. Olha o tempo que a gente tá se dedicando a esse tipo de coisa e não tem uma conclusão. E talvez seja um ato de humildade chegar a um ponto e falar assim: olha, não tem como fechar isso daqui. É um assunto que não se fecha. Talvez isso tenha que ser passado para outras pessoas. Daí a importância da tradição. E por que que eles são tão contra as tradições, principalmente familiares? Hoje em dia nós temos profissões que estão nascendo agora e que vão morrer muito rápido. Quanto tempo vai durar a profissão de coach? Você vai morrer, chega uma hora que não vai mais funcionar. Tudo aquilo que tá relacionado a grande centro urbano vai quebrar, cara. Vai quebrar. Você passa a enfrentar uma grande crise, por exemplo, é isso que tá acontecendo na Europa. As primeiras pessoas a perderem seus salários, a terem as coisas atrasadas, a entrarem em crise, são exatamente aquelas que não têm uma função essencial. Ou seja, são exatamente aquelas pessoas que conseguiam trabalhar de casa em funções que não são necessariamente urgentes, entendeu? E isso é característica de gente que vive em grande cidade. Então, da mesma maneira que o Brasil hoje vê novas profissões surgindo, e a galera ganhando dinheiro com isso, elas também irão acabar rápido. Em tempos de necessidade, esse tipo de gente é a galera que fica no rabo da fila, entendeu? Assim como quando rolou, né, quando todo mundo ficou trancado dentro de casa, em que o consumo de pornografia aumentou, mas ao mesmo tempo, por outro lado, o pessoal estava as modelos estavam ficando putas e chorando, porque o pessoal estava cancelando a assinatura. Sim. E o que eu dizia da tradição é basicamente o quê? Uma profissão era passada de pai para filho. Veja aí um dos maiores exemplos da história da humanidade, que é José e Jesus. Um ofício sendo passado. Como que se corta essa madeira aqui sem cortar o dedo? Com maestria. Aí o pai tem que ensinar pro filho lá. Então as coisas eram passadas, às vezes nem de pai para filho, mas o pai não seguiu a profissão do que o avô fazia. Mas aí o menino se interessou pela profissão do avô e o pai aprendeu, só não seguiu, mas aprendeu, ele pode ensinar. Não quer dizer que essa que é a grande questão, não quer dizer que você tenha que seguir a profissão do seu pai. Só quer dizer que você tem que aprender uma obrigação. Você aprender alguma coisa com o seu pai. Se seu filho vai seguir, é outra coisa, mas você tem que passar. Era assim que as informações, é assim que existia a tradição. Como as pessoas ainda rezam ajoelhadas? É porque elas viam que as pessoas no passado ajoelhavam para rezar e isso foi passando de tradição. Não é que um belo dia alguém ajoelhou, entendeu? Houve um tempo que se ajoelhava, se rezava apenas em pé, e existem ritos diferentes, né? Você vai para o Oriente Médio, os católicos de lá vão se comportar de algumas maneiras diferentes, mas porque a tradição lá foi transmitida de outra maneira. É necessário haver tradição, até para continuar um estudo. Olha, meu pai não conseguiu entender muito bem isso daqui porque ele tinha limitações quanto a tempo e ele começou a aprender as coisas depois de muito velho. E eu já sei dessas coisas desde novo. Então eu tenho mais tempo. E eu vou amarrar esse assunto. Ou vou deixar as coisas mais bem organizadas para o próximo. Se apareceram grandes gênios na história da humanidade, grandes santos, foi por causa de uma sucessão.
Foi por causa de informações transmitidas. A Bíblia que nós temos hoje é a prova viva disso. É feita de uma sucessão, de uma tradição que foi transmitida. Agora, se não existem pessoas dispostas a ir além, mas apenas a refutar e mostrar que o outro, igual uma criança, olha, você está errado e você só falou merda. Muito bem. Faça uma coisa melhor, faça alguma coisa produtiva. Então mostre para as pessoas uma coisa melhor do que está sendo apresentada aí. Faça alguma coisa, meu filho. Não adianta, como um dos meus professores falam, do que adianta você salvar a sua alma se o mundo lá fora está em chamas? Aí o cara não quer casar, aí o cara não quer dedicar a vida dele à religião, não quer, pô, virar um catequista de repente, para estar transmitindo informações. O outro lado está transmitindo informações de todos os jeitos possíveis, pela música, pelo cinema, eles têm 7 filhos, não é do mesmo pai, mas tem, entendeu? Eles estão fazendo o papel deles para desordem. E você, o que você está fazendo? O que você sabe sobre tradição? O que você sabe sobre religião? O que você sabe sobre a sua religião? Você fica falando, ai, os moedinhas, eles dominam o mundo. O que você sabe sobre a sua religião? Quem são os doutores da igreja? Você conhece a sua religião? É fácil ficar, protestante, ha, 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 não sabe de nada, faz sacrilégio. E você? O que você sabe sobre a sua religião? Sua própria religião? Mas é isso, Cacique. Eu vou encerrar no modo Yu-Gi-Oh! Com uma carta virada para baixo. Faça suas considerações. Queria desejar a todos uma excelente semana, que todo mundo consiga fazer exatamente aquilo que se prestou a fazer, realizar suas metas, continuar vivendo bem, com paz e alegria no coração. E dito isto, da minha parte eu também encerro. Muito obrigado. Hoje foi maneiro. Maneiro, pô. E aquela história lá do conselho bíblico lá, né? Basta o seu sofrimento de De cada cada dia. dia. Porra, exatamente. Porque, Não prolongue nada e nem antecipe as coisas. sim, às vezes a gente fica com o pensamento de, tudo vai desmoronar, tudo vai ruir. É difícil, eu sei, mas a gente tem que se esfor... Tudo é difícil. Ser religioso é muito difícil. Nos dias de hoje é muito mais difícil do que foi em muitos tempos por aí. A Idade Média teve suas dificuldades, mas era mais fácil ser religioso na Idade Média, talvez, no sentido que eu estou a falar aqui. Né? Então, para nós é muito difícil, tudo vai ser muito difícil mesmo. É difícil ser religioso nos dias de hoje, é difícil de acreditar na providência divina, mas ninguém disse que seria. Aquela história, ninguém disse que seria fácil, né? Joelho no chão, aquilo, penitência, exercício espiritual, cara. Se você não se esforçar, isso a gente tem que colocar na nossa cabeça. Se a gente não se esforçar, a gente vai ser condenado, cara. A gente vai ser condenado. Isso eu não tenho dúvidas. Isso aqui eu posso falar com convicção. Se a gente não se esforçar, a gente vai ser condenado. Se a gente não se esforçar todo dia para sermos pessoas melhores e conhecer a nossa religião, porque o rito ortodoxo é muito mais belo e a masculinidade dos ortodoxos, a masculinidade dos muçulmanos, tudo isso tem na sua religião. Tudo isso tem no catolicismo, cara. Tudo isso tem no catolicismo. Você sabe como que é celebrado o rito no Oriente Médio da Igreja Católica? Você não sabe. Vá atrás, pô. Tem virilidade na Igreja Católica. Mas isso se perdeu. E não espere que o seu padre da sua paróquia vai te mostrar isso. Tome vergonha Não vai, na cara não e vai. vai O você seminário lá hoje está atrás. do lado. Vá Como atrás. como o cara falou no primeiro vídeo, que não é só difícil formar padres exorcistas, hoje tá difícil fazer padre, entendeu? Exato. Exato. E é isso, senhores. Fiquem com Deus. Adeus.